Gerenciar arquivos. Nossa, pode ser uma tarefa bem manual, né? E cansativa. Mas e se a gente pudesse transformar essa bagunça toda numa coisa organizada, automática e super eficiente? É exatamente isso que vamos ver hoje. Pensa só naquela frustração, aquela de sempre. Arrasta pra cá, solta pra lá, copia, cola. Organizar arquivos e pastas do dia a dia é um trabalho que parece que nunca acaba. Pois é, mas e se o próprio computador pudesse fazer todo esse trabalho repetitivo? A boa notícia é que existe uma ferramenta super poderosa que já está aí no sistema, prontinha para isso. A gente só precisa aprender a, digamos, ativar esse poder. Então, o nosso roteiro é bem simples. Primeiro, a gente vai entender o desafio da automação. Depois, vou te mostrar a ferramenta-chave para isso, o File System Object. A gente vai aprender a organizar pastas e arquivos, a ler e escrever dados e, para fechar com chave de ouro, uma missão prática, criar um backup automático. E no final, a gente ainda fala sobre o próximo nível. Bora lá? Ok, começando pelo começo, o desafio da automação. Sabe, quando a gente fala em automação, muita gente já pensa em algoritmos super complexos, inteligência artificial, mas a verdade, a maior parte da automação que realmente economiza horas e horas de trabalho no mundo real é bem mais pé no chão. É sobre gerenciar tarefas do dia a dia, como organizar relatórios, processar arquivos de log, sabe, manter os diretórios em ordem de um jeito eficiente. Beleza? E para encarar esse desafio, a gente precisa da ferramenta certa. E a melhor parte é que ela já está aí, no sistema, só esperando para ser usada. Vamos então conhecer a chave mestra que abre todas as portas para a automação de arquivos, o File System Object. Pensa assim, o File System Object, que a gente pode chamar de FSO para facilitar, é como se fosse um controle remoto para o sistema de arquivos do computador. Ele permite que os nossos scripts consigam criar, ler, mover e até apagar arquivos e pastas. É basicamente um assistente digital que está ali, paradinho, só esperando os nossos comandos para começar a trabalhar. Tá, legal. Mas como é que a gente chama esse assistente para trabalhar? Como a gente dá vida a ele dentro de um script? É mais simples do que parece. É com essa única linha de código aí. Quando o script executa isso, a variável FSO vira o nosso centro de comando. A partir daí, a gente ganha o poder de manipular o sistema de arquivos todo, direto pelo script. É bem poderoso. Ok, agora que o nosso assistente digital está a postos, vamos botar ele para trabalhar de verdade. E a gente começa pela base de qualquer organização, né? As pastas. Elas são os recipientes de todos os nossos dados. Então, aprender a gerenciar as pastas é o primeiro e mais importante passo. E olha só que interessante a simplicidade e o poder disso. Com basicamente 3 comandos, a gente já tem o controle total. Dá para checar se uma pasta já existe, o que é ótimo para evitar erros. Dá para criar novas pastas do zero, de forma dinâmica. E, claro, dá para apagar pastas antigas. Essa é a base de tudo, o feijão com arroz do gerenciamento automatizado. Exato. E essa ideia aqui na tela resume perfeitamente o próximo nível de poder. Porque uma coisa é gerenciar uma pasta, outra, bem mais poderosa, é conseguir percorrer um diretório inteiro e processar tudo que tem lá dentro, sejam arquivos ou outras pastas. E como a gente faz isso? Primeiro, a gente pega a pasta inteira e transforma ela num objeto no nosso script, com o getFolder. A partir daí, é como se a gente tivesse uma lista, uma coleção de todos os arquivos que estão lá dentro, prontos para a gente trabalhar com eles um por um. Muito bem, passamos para a próxima etapa, lendo e escrevendo dados. Porque, vamos combinar, gerenciar as pastas é super importante, mas o ouro mesmo está nos dados dentro dos arquivos, certo? Então, agora a gente vai ver como interagir com esse conteúdo, como abrir arquivos para ler o que tem dentro e como criar arquivos novos para salvar resultados, por exemplo. E o legal é que o processo é muito parecido tanto para escrever quanto para ler um arquivo. Nos dois casos, a gente cria um objeto que representa o fluxo de texto. A grande diferença está na ação. Para escrever, a gente usa WriteLine. Para ler, usamos ReadLine. E claro, nos dois casos é super importante lembrar de fechar o arquivo no final com Close. Esse passo a passo aqui é a receita de bolo para processar qualquer arquivo de texto. A lógica é sempre essa, não tem erro. Primeiro, você abre o arquivo. Depois, entra num loop que vai lendo linha por linha até chegar ao final. A cada linha, você faz o que precisa ser feito com aquela informação. E no fim de tudo, o mais importante, fecha o arquivo para liberar os recursos do sistema. É um padrão que se repete sempre.
Chegou a hora de juntar todas as peças. A gente já viu como gerenciar pastas, já viu como ler e escrever em arquivos. Agora, na nossa missão prática, vamos combinar tudo isso para construir uma coisa realmente útil e valiosa. Um script que faz backup de forma automática. Então, o briefing da missão é o seguinte. O script precisa primeiro checar se a pasta de backup C:\meus backups existe. Se não existir, ele mesmo cria. Depois, a gente define qual é a pasta de origem, de onde os arquivos vão ser copiados. Por exemplo, C:\documentos. Aí vem a mágica. O script vai passar por cada um dos arquivos nessa pasta de origem e usando um comando novo que é o fso.copyfile. Vai copiar cada um deles para a pasta de backup. E no final, só para a gente saber que deu tudo certo, ele mostra uma mensagem de sucesso. E o resultado final é isso aí. Um único script. Um programinha que, apesar de simples, é super poderoso e resolve um problema muito real. Completar essa missão não é só sobre escrever código, é sobre criar a primeira de, quem sabe, muitas soluções automatizadas que podem facilitar o dia a dia. Beleza, então chegamos na última parte. O próximo nível. Dominar a automação de arquivos já é um passo e tanto. Um passo gigante. Mas e depois? O que vem agora? O que mais dá para fazer com esse conhecimento? Pois é, a jornada não para por aqui não. Pensa que as mesmas habilidades de scripting que a gente usou para controlar arquivos e pastas são a porta de entrada para um nível de controle ainda maior. É a capacidade de automatizar as próprias aplicações do Windows, sabe? Simular cliques, preencher formulários, apertar teclas, basicamente controlar programas inteiros. Isso tudo leva a gente a uma pergunta final para reflexão. Agora, com esse poder de automação em mãos, qual é aquela tarefa manual, chata e repetitiva do dia a dia que se torna o primeiro alvo? O que é que dá para automatizar a partir de agora?